Oração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pri, Então disse Pedro a Jesus. só um minutinho, acho que o áudio tá ligado. Tá dando um... foi. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não os reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Eu queria que a gente lesse até aqui, assim, porque tem tanta coisa preciosa. Oi, Fabrícia, bom dia. Tanta coisa assim preciosa para a gente, né? Jesus ali subiu a esse monte. Alguns escritos dizem assim que parece que Jesus vinha meio que de um retiro espiritual com seus discípulos, que ele veio caminhando e foi um tempo que ele começou a falar ali sobre a morte dele, né? As coisas que estavam por vir. A gente viu isso aqui no capítulo anterior, né? Que Jesus ficou predizendo aí a sua morte e ressurreição. E ontem a gente falou assim sobre essa negar-se a si mesmo, né? E Jesus veio falando sobre isso por causa dele mesmo, da renúncia dele, né? Porque assim, o negar-se a si mesmo tem a ver com renúncia mesmo, renúncia do nosso eu, da nossa vontade. E era isso que Jesus estava ensinando para eles, e era isso que ele ia fazer, né? E assim, resiliência também, sabe? A resiliência, ela é como assim, aquele João Bobo, aquele boneco de posto, aquele boneco inflável, né, que a gente às vezes dá para as crianças, que você pode empurrar ele, socar ele, né, joga ele para daqui a pouco ele está em pé de novo, né? Então, assim, a resiliência tem a ver com isso, sabe? Com você se levantar de novo, né? Com você se reerguer, né? Vem as pressões, vem as situações, você pode até tombar, aparentemente você pode cair, mas daqui a pouco você se ergue de novo, você tem condições, né, de se colocar de pé. E Jesus, a resiliência tinha tudo a ver com a ressurreição dele, né? Ele iria ser morto, ele iria tombar, né? Iria cair, mas ele ia se levantar de novo, né? Ia ressuscitar. Então, assim, o capítulo anterior a gente vem falando sobre isso, e aí vem nessa sequência aí vem essa transfiguração, né? 6 dias depois, quer dizer, parece que Jesus estava numa caminhada, num tempo aí com eles, né? Andando, né? Um período aí de tempo, é, conversando com eles sobre essas coisas. E aí Jesus leva os 3, né? Tiago, Pedro, Tiago e João, né? E aí Jesus começa a falar aqui sobre com eles, né, em particular, e ele foi transfigurado, o texto fala, foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E assim, Jesus se revelou para eles, revelou a sua glória, né? De uma maneira tremenda ali, como eles nunca tinham visto, né? E assim, por que que Jesus revela a sua glória para eles nesse momento, né? A gente vai entender um pouquinho isso, né? E, e aí logo fala que Jesus aparece como o sol, né?
as vestes brancas de uma maneira gloriosa, maravilhosa, inédita. Nunca ninguém, nunca um homem tinha aparecido dessa forma tão glorioso, né, diante dos discípulos. E aí apareceram Moisés e Elias falando com ele. Vocês imaginam os discípulos, né? Eles eram judeus, eles aguardavam tanto tempo aqui, um cumprimento. Imagine eles ouvindo tanto a respeito da lei de Moisés, dos profetas, e eles viram com os próprios olhos deles Moisés e Elias falando com Jesus, conversando. É, aqui não relata o que eles conversaram, né? Mas imagina, é, falando das coisas grandiosas, coisas celestiais, né? E, e assim, a representação aí da lei, né? Moisés era a representação da lei. Moisés era aquele que tinha tirado o povo da escravidão do Egito, né? E significava muito para Israel e trouxe toda a lei, né? Moisés trouxe as tábuas da lei, havia subido no monte, falado face a face com Deus, quando Deus escreveu as tábuas da lei, né? E Elias, que era o precursor de João Batista, quer dizer, ele era aquele que viria antes de João Batista. Elias, João Batista anunciou a vinda do Senhor, né? Preparou o caminho do Senhor. E Elias veio antes ainda de João Batista, como representando aí os profetas, como se ele representasse eles, esses que falariam, que preparariam o caminho do Senhor, né? Os profetas representavam isso, essa voz de Deus, né? Esse anúncio do Senhor, né? E, e aí, gente, acontece uma coisa maravilhosa. Além de Jesus ter se apresentado de uma maneira maravilhosa, além de Moisés e Elias, né, estarem ali conversando, os discípulos vendo aquilo tudo, aí Pedro fala: Senhor, é muito bom a gente estar aqui, vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui nesse lugar, porque isso aqui está uma glória. É como a gente vai no culto e a gente, né, chega lá, é tanta presença de Deus, comunhão, é tão maravilhoso, e fala: "Não vamos descer daqui mais, dessa igreja em movimento", né. A gente não quer descer daqui de tão bom que tá, né, mas tinha mais, né. Havia ali um tempo de sofrimento que viria, mas tinha muito mais, tem muito mais de glória para o Senhor nos revelar, né. E aí, gente, acontece uma coisa, né, ele fala: "Vamos fazer uma tenda aqui para que eles possam ficar também", né, para Moisés e para Elias, para que essa glória não saia desse lugar, né. E aí quando ele está falando isso, né, Pedro está falando isso, aparece outra coisa mais do que gloriosa, né. Uma voz, uma nuvem luminosa envolveu eles e apareceu a voz de Deus do meio dessa nuvem, né. Fala assim: "A nuvem envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo". Deus mesmo se manifestou ali, além de Jesus como homem, Jesus glorioso, né, encarnado, mas glorioso, apresentou para eles toda a sua glória, a representação da lei dos profetas Moisés e Elias. Como se isso não bastasse, Deus mesmo se apresenta falando com eles. Que coisa maravilhosa. Gente, que mais que os discípulos ali queriam, né? E aí fala que eles caíram de temor, né? E essa voz de Deus, Deus fala assim: eh, "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria", né. Já não era a primeira vez que Deus tinha falado dessa forma, e assim, Deus vem confirmar, essa alegria, esse prazer. Até aqui ele está cumprindo, eu me comprazo, ele está cumprindo tudo que eu determinei que ele fizesse. O meu filho tá tá cumprindo, é só checklist ali em tudo que ele está fazendo, ele está cumprindo com perfeição, né. Eu me alegro nele, né. Deus disse isso. A ele ouvir, ouçam o que ele está dizendo, ouçam o que ele está ensinando, né, como se Deus estivesse dizendo isso. E assim, eu penso assim que Deus vem alegrar o coração de Jesus, porque Jesus estava falando de renúncia e já estava anunciando para os discípulos o que que iria acontecer com ele, que ele iria morrer, que ele iria ser entregue, que ele ia sofrer muito. E Deus vem confortar, Jesus vem consolar. Eu venho com a minha voz: "Meu filho, tu é o meu filho amado, você está cumprindo muito bem a tua missão, né. Eu estou contigo em todos os momentos, eu vou estar contigo". Parece que Deus vem consolar. E o Senhor vem falar isso para nós aqui, né.
E aí, gente, Jesus toca os discípulos. Depois disso tudo, eles caíram de temor, porque eh, homem nenhum pode ver a glória de Deus e ficar de pé, né? A gente vê a glória de Deus e fica de pé. É em Jesus que a gente vê essa glória de Deus. Em Jesus a gente vê a manifestação, a revelação da glória de Deus e somos perdoados dos nossos pecados, porque o homem pecador, ele não consegue ficar de pé diante da glória de Deus. Tanto é que eles caíram ali de temor, né? Depois que ouviram então a voz de Deus, o temor tomou conta deles, né? E, e aí Jesus vem e toca neles. Esse versículo tá até gravado aqui, colorido na minha Bíblia, cheio de coraçãozinho do lado, porque assim, Jesus vem e toca neles, e aí fala assim que ele fala: erguei-vos, fiquem de pé, sabe? Levantem-se, sabe? Sou eu. Isso tudo aqui é manifestação do meu reino, da minha glória, da presença de Deus. E a voz de Deus veio falar isso com eles. E aí ele fala assim: não temais. E aí, gente, o versículo fala assim: então, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Jesus era tudo que bastava. Jesus era o cumprimento final de tudo isso aqui, da lei dos profetas, tudo se encerrava em Jesus, né? Apontava para Jesus. E assim na nossa vida, às vezes a gente quer muito essa glória de Deus, a gente está cheio da presença de Deus, a gente quer ver os milagres poderosos de Deus, a gente quer ver o cumprimento, né, daquilo que, como está descrito aqui, Moisés e Elias, era a lei e os profetas, a gente quer ver esse cumprimento, né, acontecendo na nossa vida. Só que assim, o que nos basta é Jesus. Jesus era o cumprimento, Jesus é a finalidade disso tudo, da lei, dos profetas, de tudo que foi escrito. Jesus é essa finalidade. Então, assim, no fim de tudo, de toda a glória, de tudo que a gente possa experimentar, o maior milagre que a gente pode experimentar é Jesus na nossa vida. E aqui fala assim: eles levantaram os olhos e já não viram mais nada, sabe? Às vezes a gente está envolto nessa glória, envolto na presença de Deus, tudo que a gente precisa é de Jesus. Jesus é o máximo que a gente pode experimentar. E às vezes, assim, na nossa vida, a gente quer muito ter, a gente quer muito o poder de Deus, a gente quer manifestação do poder de Deus, dos dons de Deus na nossa vida, mas assim, Jesus basta. Jesus é tudo. A gente pode ter todas essas coisas, né? Como a palavra diz lá, eu posso falar em línguas, eu posso dar os meus bens aos pobres, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso ter encontro com os anjos, mas se eu não tiver Jesus, se o amor de Deus não estiver no meu coração, eu vou ser como um sino que soa somente, né? Mas assim, Jesus é o máximo. Jesus ele é a manifestação de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Então, assim, quando eles levantam os olhos e a ninguém viram senão Jesus, era tudo que bastava para eles. Jesus era essa revelação de tudo isso, tudo que aconteceu, lei, profeta, Deus falando, Jesus era isso. Elias, Jesus era isso. Jesus é esse cumprimento. E assim, para a nossa vida, meninas, o que nos basta é o Senhor, sabe? O Senhor deve ser tudo o que a gente mais almeja. Por mais que a gente queira muitas outras coisas na nossa vida, que a gente queira poder para expulsar demônios, autoridade, que a gente tenha muita coisa, isso tudo não tem sentido se a nossa vida não estiver nele, se o nosso coração não estiver apegado a ele, se ele não for tudo que nós tivermos. Jesus é esse tudo. Basta. A ninguém viram senão Jesus. Tudo que eles precisavam naquele momento era ter essa vida de Deus neles. E foi isso que aconteceu. E assim, essa revelação da glória de Jesus, por que Jesus faz essa revelação nesse momento assim? Porque ele sabia do que eles iam enfrentar. Viria a seguir, daqui a uns dias, começaria o martírio de Jesus, o sofrimento, tudo que ele iria passar, e os discípulos precisavam também ser consolados, precisavam ser fortalecidos e precisavam ser testados na sua fé. Então, eles precisavam ter um vislumbre do que era o Senhor, de quem ele era, né? Realmente Cristo revelado, para que eles fossem fortalecidos. E o Senhor faz assim conosco, sabe, na nossa vida. A transfiguração, assim, ela é uma confirmação dessa divindade, sabe? Eu anotei alguns pontos aqui.
assim, confirmação dessa divindade do Senhor, sabe, daquilo que ele é. Eh, Aconteceram, assim, 3 estágios de revelação do reino de Deus, que um foi a transfiguração, um seria a ressurreição logo depois, e o outro seria o Pentecostes, revelação de glória da vida de Deus, sabe, do reino dele. E assim, os mesmos 3 discípulos que viram a ressurreição, foram os 3 discípulos que viram a ressurreição da filha de Jairo, e foram os mesmos 3 discípulos que estariam com Jesus lá no Getsêmani, naquele momento de agonia deles. E o que que isso vem trazer para nós sobre essa intimidade, sabe? Jesus não revela a sua glória para a multidão. Ele cura a multidão, ele faz milagres no meio da multidão, mas revelar a sua glória dessa forma era para os íntimos, para aqueles bem íntimos. Vocês imaginem, eu fiquei pensando assim, Jesus não podia se revelar essa glória para os 12 todos? Podia ser para os 12, né, eles andavam com Jesus, mas gente, Judas estava ali no meio. Jesus conhecia o coração de cada um deles, e a gente logo pensa em Judas. Judas não tinha absorvido. Judas não era dos íntimos, mas não era dos tão íntimos, né. E o Senhor tem nos chamado nessa manhã, meninas, para sermos dos íntimos, para quem ele vai revelar a sua glória. Vou tomar um chazinho aqui que meu marido fez para mim, quentinho, para me ajudar. Eh, Jesus quer nos chamar para esse local de intimidade mesmo, sabe, para revelar sobre nós a sua glória e, assim, essas facetas dele e, assim, nos consolar nesse tempo difícil, sabe, tempos difíceis que a gente pode enfrentar e, assim, a revelação não é para a multidão, sabe, para aqueles que estão andando atrás de Jesus, querendo ver os milagres, esperando as multiplicações, as provisões somente, isso tudo vai cair sobre nós, mas para nós é um chamado de um lugar mais íntimo ainda. E, assim, um momento importante para os discípulos, porque a fé deles ia ser provada, sabe. Quando Jesus fosse morto, né, quando Jesus foi morto, os discípulos se dispersaram. Haveria ali uma grande prova da fé deles. E Jesus, a gente leu isso no capítulo anterior, que Jesus, assim, pergunta para eles: "E vocês quem dizem que eu sou?" Jesus precisava confirmar para eles ali quem ele era, sabe, que se eles tivessem certeza, porque aquele momento de provação difícil iria vir, ele iria ser morto e, assim, aparentemente ia ser um tempo de derrota para eles. Imagine para nós, meninas, a gente está nesse momento da nossa fé e quando vem as situações difíceis e que aparentemente a gente foi derrotado, aparentemente as coisas não estão acontecendo, está tudo difícil, tudo embaçado ao nosso redor, sabe? Em quem a gente vai ter a nossa confiança, se a gente não souber quem é o Senhor para nós, sabe? Nos momentos difíceis, no momento em que é, vem as circunstâncias difíceis, em que a doença vem, né? Em que existe uma situação difícil com os nossos filhos, na nossa casa, em que vem um susto aí de uma separação, né? Quantas coisas acontecem na nossa vida, nós não estamos isentos de passar por tribulações, mas assim, nesse momento, quem é o Senhor para nós? Quem é a fortaleza do nosso coração? De onde a gente vai pôr os nossos olhos, se não no Senhor? Não são nos profetas, não é só na glória que é revelada sobre a igreja, nos milagres, não é só nos dons que a gente se firma na revelação de quem Ele é para nós. Ele é o nosso Deus e nós somos suas filhas, nós estamos no seu reino, nós fomos implantadas no seu reino por causa do seu amor, por causa do seu grande poder. Na hora difícil em que a gente se sente, às vezes eu citei aqui coisas, circunstâncias difíceis na nossa vida, às vezes, né, a doença, o desemprego, quanta coisa que pode acontecer, mas assim, não só isso, coisas externas, mas as coisas internas também, sabe, naquele dia da depressão, naquele dia da tristeza do nosso coração, naquele dia da dúvida da gente tomar decisões, quando o nosso emocional tiver com dificuldade, na perda de alguém que a gente ama demais, né. Ontem eu perdi uma pessoa que foi muito importante para a minha vida, que foi o pastor que
com quem eu me converti, o pastor Dawson, que já estava com 98 anos, né, já estava jubilado, mas assim, alguém que marcou a minha vida, que forjou a minha vida. Então, assim, a gente vai perdendo nessas referências da nossa vida, as pessoas que a gente perde. Então, nesse dia mal, como que a gente vai estar nesse dia mal se a gente não tiver o Senhor, sabe, como nossa companhia? No dia que a gente sofrer a decepção de um amor que a gente perdeu, de, né, uma expectativa, uma esperança que a gente tinha, e no dia que a gente perder isso, se a gente não levantar os olhos e ver o Senhor revelado, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa segurança, e o Senhor vem falando isso assim, preparando os discípulos para isso. Olha, eu vou morrer, eu vou ser retirado de um tempo, né, e vocês precisam estar fortalecidos nisso, né? Como é que você está, sabe, no dia aí da angústia, sabe? Depois de você experimentar tanta glória, tanta graça do Senhor, né? A gente precisa estar preparado para esse dia e não esmorecer na nossa fé, sabe? Não desistir, mesmo que venham as situações difíceis, você sabe em quem você confia. A gente canta aquele hino, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, a minha vida está nas suas mãos, né? É, então, esse texto assim é rico quando fala sobre isso, né? Sobre essa expectativa, sobre essa esperança e sobre essa firmeza, sabe? Deus próprio, o próprio Deus veio ali com sua voz, falando: ouvi o meu filho, sabe? Eu tenho prazer nele, veio confortar Jesus, consolar, porque Jesus iria passar por esse momento de grande aflição, de grande perda. A Bíblia fala assim que é como se Deus tivesse virado o rosto, né? Como se Deus tivesse deixado Jesus sozinho ali naquele momento tão duro da cruz, né? E Jesus sabia quem ele era, sabe? Ele foi morto, enterrado, né? Ficou 3 dias debaixo da terra, né? É, morto mesmo, e Jesus assim ressuscita, Jesus, a resiliência de Jesus aparece ali, Jesus se levanta novamente, e assim conosco, muitas vezes nós vamos passar situações em que parece que a gente vai ter enterrado os nossos sonhos, né? Acabou tudo, eu perdi a esperança, meus sonhos, minhas expectativas, né? Meus planos foram embora agora. Às vezes a gente perde alguém querido, um pai, uma mãe, um irmão, e a gente pensa, acabou, mas assim, não, sabe? Há uma ressurreição para nós. Eu quero declarar aqui nessa manhã, meninas, há uma ressurreição para os nossos sentimentos, sabe? Muitas de nós ficamos frustradas por tantas situações, sabe? Situações dentro da nossa casa, situações que nos ferem, e assim, parece que algo dói demais e algo vai morrer dentro de nós. Mas Deus é poderoso para ressuscitar os nossos sonhos, ressuscitar os seus planos sobre nós, ressuscitar os sentimentos que às vezes a gente pensa que a gente perdeu, sabe? Deus é poderoso e Ele é assim, Ele vem nos confortar com a sua presença. Basta a minha presença para você, basta o meu olhar, basta a minha direção sobre você. Eu estou contigo até o fim de todas as coisas. Fica firme, sabe? Não esmoreça, não desista. Confie em mim, confie no meu plano que é bom, sabe? A minha vontade é boa, perfeita e agradável, sabe? Quando tudo desmoronar ao teu redor, confia no Senhor, porque assim o Senhor se transfigurou ali, ele revelou a sua glória, o Senhor iria ressuscitar. Morreu, mas iria ressuscitar os teus sonhos, os teus planos, a tua vida, aquilo que você tem depositado diante do Senhor, sabe? Ainda que aparentemente tem terra por cima, está enterrado, sabe? Deus pode ressuscitar a uma raiz firme, uma âncora firme lá no fundo, em qual você pode se agarrar, você pode ser sustentada por esse Deus, porque depois da ressurreição, o Senhor ainda iria vir com uma grande revelação do seu reino, que era o Pentecostes, que era um derramar da sua graça, sabe, sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui podendo falar dessa palavra, ter essa palavra revelada, clara aos nossos olhos, por causa dessa graça, do poder do Espírito Santo sobre nós. E aí vem essa chave, aí
essa cereja do bolo, né? Porque assim, o Senhor se revela com a sua presença, é disso que você precisa, mas ele fala: "Eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sozinhos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, e ele vai estar convosco até o fim". O Senhor diz assim: "Até o fim de todas as coisas eu estarei com você", sabe, e eu é que vou te receber na minha presença. Gente, isso é assim, é poderoso demais para mulheres como nós, sabe? Pequenas mulheres aqui, eu sei que nós somos pessoas simples, brasileiras, trabalhadoras, donas de casa, mulheres tão simples, mas para quem o Senhor tem chamado para essa intimidade, para Ele revelar essas grandes coisas. Isso, assim, é lindo e poderoso demais, sabe? Quem somos nós, sabe? O Senhor se lembra de que nós somos pó, Ele sabe dos nossos limites, mas Ele, assim, Ele tem nos chamado para esse local de intimidade, para essa grandeza da sua presença. E assim, meninas, cada uma de nós aqui, o Senhor tem te chamado, sabe? Para esse subir esse monte e ver a sua glória, subir para esse lugar de intimidade, sabe? Para onde Ele conta as coisas mais íntimas do seu coração. É para você, mulher, o Senhor tem revelação para você, as coisas íntimas, sabe? Aquilo que Ele quer fazer no mundo, aquilo que Ele quer fazer na sua família, que Ele quer fazer na terra, que Ele quer fazer na igreja. Ele conta para mulheres simples, Ele conta sim, sabe, com aquelas que vão revelar a sua glória e que vão entender o seu plano e vão agir de acordo com a vontade do seu reino, que vão se colocar em intercessão, sabe? Quando o Senhor trouxer uma situação na sua casa, na sua família, não é para você ficar alardeando ou ficar nervosa, é para você se jogar aos pés do Senhor, sabe? Cair aos pés do Senhor. Senhor, eu coloco essa situação, sabe? Isso que veio me incomodar, isso que vem tirar a minha paz, eu venho colocar diante do Senhor, sabe? Os meus joelhos dobrados, a minha rendição, sabe? O meu coração dobrado diante do Senhor. E o Senhor é o Deus poderoso, o Deus que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele é esse nosso Deus, ele tem todo o poder e ele ouve o teu clamor, ele ouve o teu coração, sabe? Deixa eu aqui contar uma experiência. Ontem eu tive assim uma afronta de Satanás, sabe, aqui na minha casa, e eu tomei um susto e eu falei: Senhor, e agora, sabe? É agora, é contigo, Senhor. Eu falei: Senhor, olha aqui o que está escrito aqui. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem estranha, meninas, muito estranha, é, que eu não, assim, jamais eu esperava aquilo, com o nome da minha filha. Eu tomei um susto, eu falei: Senhor, é agora, é contigo. E naquele momento eu senti que era uma afronta, sabe? E aí eu comecei a repreender, comecei a orar, falei: Senhor, a autoridade sobre a minha filha foi dada a mim e ao meu marido quando nós geramos a ela. Só quem tem autoridade sobre ela é o Senhor que a criou e nós que a geramos, porque nós somos os pais que o Senhor deu. A autoridade aqui nessa terra sobre ela é nossa. Deus, e eu proíbo Satanás de soprar no ouvido dela, sabe? Comecei a repreender, peguei o óleo ungido, fui no quarto dela, ungi travesseiro, ungi cama, computador, fone de ouvido, tudo que eu podia, comecei a ungir, sabe? Repreendendo, orando ao Senhor, e falei: Senhor, eu não tenho mais ninguém. Eu vou contar para vocês, assim, eu sei que vocês não precisam abrir para ninguém. Apareceu no meu celular uma mensagem com o nome dela, dizendo que ela estava agendada para uma consulta hoje, né, a 1h pouca da tarde, num ambulatório de LGBTQIA+. Eu falei: Senhor, o que, que é isso aqui? O que, que é isso? Sabe, repreendi aquilo em nome de Jesus. Eu falei: Senhor, quando ela chegar, né, eu vou conversar com ela. Mas assim, eu falei: como assim? Sabe, com o número de inscrição dela do INSS, né, que tem. E eu me estranhei, porque ela, um tempo atrás, ela foi numa consulta lá no centro de saúde, porque ela ficou sem plano de saúde. Hoje até eu vou estabelecer a questão do plano dela, porque ela tinha um plano de saúde da empresa do meu marido, só que ela fez 18 anos. Tá baixo? Não tô.
Não tô Amiga, libera o microfone. Liberei. Eu vendo o plano, Rô, se você precisar. ah, tá. É porque minha tá bom. Ela tinha 18, fez 18, então ela perdeu né, a cobertura do plano. Então ela ficou sem plano e ela precisava ir ao médico, então ela foi lá no centro de saúde. Só que ela foi em outro médico, não tinha nada a ver. Isso já tem um tempo atrás, né? E agora me apareceu isso. Gente, aquilo, quando eu vi consultório, ambulatório LGBTQIA+, eu falei, Senhor, o que é isso? O nome da minha filha. Então, assim, eu senti uma afronta, sabe, de Satanás, uma afronta mesmo, assim, dizendo, eu posso puxá-la, eu posso enredá-la, sabe? E eu comecei a repreender, e aí quando ela chegou em casa, eu conversei com ela outras coisas e tal, depois eu fui com calma, falei, Senhor, me dá sabedoria, me dá paz. Eu falei, Ana, olha só, apareceu essa mensagem aqui, o que é isso? Você agendou alguma coisa? Eu falei, mãe, que é isso? Mãe, não, nem sei o que que é isso, que médico é esse, que é isso? Aí eu falei, Ana, olha só, está aqui relacionado ao laboratório, ambulatório LGBTQIA+. Eu falei, mãe, eu não sei, isso deve ser uma confusão com o meu nome quando eu fui lá no centro de saúde, porque eu não fiz nada disso. E eu vi ela com sinceridade. Ela falou, mãe, eu não sei, não sei o que que é isso, não sei de que se trata. Jamais eu ia marcar, sem falar contigo, ia marcar. Aí ela falou, mãe, é o horário do meu trabalho, eu estou trabalhando, né? E eu vi, assim, sinceridade nela, eu falei, não, mas eu, sabe assim, eu entendi mesmo essa afronta, sabe, como se Satanás tivesse assim, eu tô cercando, estou querendo chegar, me aproximar dela, né? E eu repreendi aquilo. Então, assim, eu vejo que nesses momentos a gente precisa ter posicionamento, a gente precisa ser firme, a gente precisa reconhecer a voz do inimigo, reconhecer, mas a gente se colocar diante do Senhor, não baixar a guarda da nossa oração, da nossa intercessão pela nossa casa, pelos nossos filhos, porque o inimigo anda em derredor, sabe? Ele está em derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. A palavra nos declara isso, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E o inimigo fica ao derredor, em volta, atrás dos anjos, além dos anjos, querendo achar uma brecha para entrar, mas em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós precisamos nos posicionar, repreender isso e, assim, clamar pelo sangue do Cordeiro sobre a nossa casa, sabe? Para que a nossa casa não seja atingida. Mas, se a nossa casa for atingida, nós estamos firmados no Senhor, sabe? Porque, ainda que algo morra dentro de nós, o Senhor é poderoso para ressuscitar. Ele é poderoso quando ele revela a sua glória sobre nós. Ele é poderoso para ressuscitar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos filhos, sabe? Ainda que eles estejam na sarjeta, ainda que as situações estejam no caos, sabe? O Senhor é aquele que dá ordem ao caos, sabe? Isso foi uma coisa que eu orei ontem no quarto dela. Eu falei, Senhor, tu és esse Deus que põe ordem no caos. Quando tu criaste a terra, o Senhor organizou todas as coisas, colocou tudo no seu lugar. E aqui o Senhor vai colocar as coisas no seu lugar, os sentimentos, os pensamentos, as sugestões que eles ouvem, sabe? Os jogos que jogam, vem muita informação, mas assim, Deus é poderoso. Então, Amém. meninas, eu queria Ô, deixar Rô, essa palavra para nós. eu, Amém. Sim. diante dessa palavra, né, quando somente os discípulos, né, que estavam mais próximos tiveram a revelação, é o que o Senhor nos chama, né? Ele chama para a gente ser mais íntimos, né? Para que a gente possa ter essa revelação, como você teve da sua filha. Porque a Bíblia fala que Deus não deixa nada oculto aos nossos olhos. Deus só Amém. revela para a gente quando somos íntimos do Senhor, né? Amém. E eu Amém. vejo isso numa uma intimidade, porque você poderia não ver, né? E Deus não, o que que Sim. Deus fez? Ele fez que você visse, ele fez que você guerreasse, porque a palavra do Senhor diz que Satanás ele está debaixo dos nossos pés, nós temos Amém. autoridade sobre Amém. ele, né? Então, eu creio que Deus ele é tão poderoso, né, como a Fabi sempre diz, da entrega, quanto mais nós entregamos, quanto mais nós nos disponibilizamos a conhecê-lo, mais íntimo a gente vai ficando, mais sensibilidade de espírito nós vamos tendo para ter essa revelação de quem Jesus é, Amém. né? Amém. Porque Amém. Jesus, ele é o nosso melhor amigo, né? Ele é aquele que, quando nós estamos, eu tô passando uma situação e eu falei, Jesus, não deixe que isso roube minha paz.
Não deixe que isso traga angústia e ansiedade, noites que eu venha perder noite. Não, Senhor, eu sei em quem eu confio. Né? Eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é o meu redentor, eu sei que o Senhor me comprou com sangue, né? Eu sou filha, eu tenho uma identidade, eu sei quem o Senhor é. Então, quando nós conhecemos Jesus, quando a adversidade vem, nós temos armas para poder guerrear contra o inferno, né? Porque quando as nossas armas vão ficando velhas, né? Eu sempre falo, Jesus, se as minhas armas estão ficando velhas, troque por Nova. uma nova, né? Para que Amém. eu tenha visão, né? E tenha ouvido sensível para te ouvir, né? Eu também, de vez em quando, eu unjo a minha casa, Deus me dá ordem. Já tem um tempo que eu não unjo, mas aqui, quando eu unjo todos os portais, porque aqui ele não pode entrar. Aqui Aleluia. quem habita é o Espírito Santo de Deus, é ele, a casa é dele, é Oh, ele aleluia. que representa a nossa casa. Então, assim, eu louvo a Deus, né, por esse tempo que a gente está tendo com a Rosângela, né? E não vai ser fácil, né, minha amiga? Você está mexendo, você está instruindo, você está trazendo sabedoria para a gente, de coisas talvez que a gente ainda desconhece em Deus, né? E você está sendo usado. E quem vai te atacar? O próprio Satanás, porque ele não quer que você faça que essas pessoas ouvem a voz de Deus. Então, né, quando a gente discerne isso, né, quando a gente tem esse toque, a gente, aqui não, Satanás, aqui não, aqui não, É, aqui não. é exatamente que você colocou assim, coisas para roubar a nossa paz, né? Ontem eu Exatamente, senti isso assim que era para me atingir, para roubar a paz. Eu falei assim, não, em nome de Jesus, sabe? A gente chora, a gente clama, a gente, né, verdade. ali aos pés do Senhor, mas tem horas que a gente tem que se levantar, sabe? E rejeitar em nome de Jesus. Não, minha vida. Eu falei, não, a minha casa tem uma aliança, sabe? E essa mensagem não apareceu para ela, apareceu para mim. Olha só, Então, naturalmente, o é meu para te celular devia estar afrontar. cadastrado lá, e assim, sabe, para me enfrentar, mas assim, como hoje eu falei, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor mostra, e para a gente redobrar a nossa A nossa, atenção, porque exatamente. poderia ser um convite Sim, para ela. Se sim, aparecesse no celular dela, seria um sim. convite para ela E participar. E Satanás, assim, né, a nossa mente é um campo de batalha. é. E ele age, né? Para você ver, o próprio Jesus, né? Quando ele começando o ministério, 40 dias de jejum, ele foi afrontado por Satanás, não é verdade? Se tu é E filho de como, Deus, lança daqui, não é verdade? Imagine se o próprio filho foi tentado, nós vamos ser tentados todo dia, né? gente, é isso, meninas. E eu louvo a E, Deus, Rô, glória a Deus, levantou como uma guerreira. Ô, glória! amém, E essa amém, posição que a Rô amém, teve é a Jesus. posição que o Senhor quer da gente, minhas irmãs. Não deixar, não dar lugar para o inimigo se levantar e guerrear mesmo, falar fora, Satanás. A minha casa é do Senhor, a minha filha é do Senhor, você não tem poder sobre ela, Amém, né? Ele amém, tenta roubar a semente, mas ele se levanta, como a palavra diz, para cair, né? No nome de amém, Jesus. E aonde ele tentou, você levantou, ainda profetizou, né? amém, Profetizou coisas santas e sim. poderosas a respeito da sua filha, né? Amém, Há Deus, poder amém, nas tuas palavras, Rosane, em nome de Jesus. Glória a Deus amém, pela sua vida, amém. que é um exemplo para gente. Né? No Meninas, dia da assim, aflição, no dia da angústia, nós temos o nosso socorro que vem do Senhor. Amém? amém, amém. Meninas, só para fechar aqui, assim, chorar, a gente chora. Eu sou chorona, eu choro muito aos pés do Senhor. Mas eu falei assim, Senhor, depois eu vou chorar, vou orar muito, interceder aos teus pés. Mas agora eu preciso me levantar. Mas assim, é isso aqui, meninas. Jesus fala, erguei-vos e não temais, sabe? E eles levantaram os olhos e viram Jesus, sabe? Era tudo que eles precisavam. Era Jesus. Assim termina aqui o versículo 8, né? E é tremendo. Eu queria assim que a gente parasse hoje aqui, né? Que a gente tivesse isso no nosso coração, sabe? A presença do Senhor nos basta. E no dia difícil, no dia mau, Ele é tudo que nós temos. E Ele é poderoso
para, assim como ele ressuscitou, ressuscitar qualquer coisa que tenha morrido na nossa vida. Sejam sentimentos, sejam situações, o Senhor é poderoso, sabe? Para Aleluia. transformar, para trazer vida de novo. Amém, meninas? Amém. Amém. Rô, ora pela gente, sentir de Deus de você estar orando, né? Amém. 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 Jesus, nós adoramos a Ti, Senhor. Quem é como o Senhor para nós? Quem é como o Senhor? Tu és o nosso Pai amado, nosso Senhor, o governador das nossas vidas, o soberano sobre todas as coisas, e nós nos colocamos debaixo da Tua autoridade, Senhor. Glorificamos o Teu nome nesse dia, erguemos a nossa voz para dizer: Tu és Senhor de toda a terra, Senhor. Ó Deus, a glória está em Ti, o poder está em Ti, Senhor, e nós nos colocamos nas Tuas mãos. Senhor, coloco diante do Senhor cada mulher aqui que está nesse vídeo, cada mulher que vai ouvir essa mensagem. Senhor, em nome de Jesus, que o espírito de fortaleza, espírito do Senhor, Deus, esteja no coração dessas mulheres, que elas sejam chamadas à intimidade do Senhor, Deus, e toda a autoridade seja colocada sobre elas, Senhor, para interceder, para guerrear, Senhor, para entrar, Senhor, ó Deus, diante do Senhor, Deus das regiões celestes, Senhor, no reino espiritual, Senhor, Deus, e ligar, Senhor, aquilo que é da vontade do Senhor. Nós queremos, Senhor, que seja alinhado com a tua vontade, Senhor, Deus, aquilo que nós estamos intercedendo na terra, Senhor, que os céus recebam as nossas orações diante do Senhor, Deus, e o teu poder se manifeste, Senhor. Deus, nós somos mulheres, muitas vezes nós ó Deus, nos declaramos como limitadas, Senhor, como mulheres, Senhor, como simples, como pequenas, mas o teu poder se manifesta sobre nós, Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor, onde há fraqueza, Senhor, ó Deus, onde há humildade, Senhor, onde há quebrantamento, é aí que o Senhor manifesta a tua glória, Senhor, e eu oro por essas mulheres, dá espírito de fortaleza, de ousadia, Senhor, de sabedoria, Senhor, instrui essas mulheres, Senhor, para guerrearem pelas suas casas, pelas suas famílias, pelos seus filhos, Senhor, pelo seu trabalho, por aquilo que elas têm desejado diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, levanta os olhos das tuas filhas para que elas possam ver que o Senhor está de pé, que o Senhor está de pé sobre elas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua glória sobre cada mulher, ó Deus, a respeito de tudo aquilo que elas têm colocado diante do Senhor. Senhor, as suas decisões, as suas petições, sejam curas, sejam milagres, aquilo que elas têm clamado a ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor atenda, que o Senhor ouça, que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga, ó Deus, direção, Senhor, em nome de Jesus, que haja milagres acontecendo na vida das tuas filhas, porque elas têm te buscado. Senhor, chama essas mulheres para a intimidade do Senhor. Eu oro nessa manhã, Senhor, revela-te a elas, revela-te no mais íntimo, Senhor, quando elas estiverem naqueles momentos mais íntimos da sua vida, Senhor, quando elas estiverem com as suas lágrimas nos olhos, nas suas camas, pelas madrugadas, chama essas mulheres, Senhor, para estarem contigo, para te conhecerem, Senhor, e assim elas vão poder revelar a tua glória, Senhor. Nós oramos nessa manhã, abençoe o dia de cada uma, Senhor, abençoe o trabalho das suas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Amém. Glória a Deus. Nossa, Glória a que Deus, presença, meninas. né, gente? Que dia, que presença. Glória a Né? Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus seja Amém. louvado. Amém. Amém. Senhor, Obrigada, seja Rosane. Muito agradecido. É a obrigada, tá? presença dele se revelando para nós. Amém. 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 Glória a Jesus. Deus te Aleluia. abençoe, Rô. Melhoras Você para também, você. menina. Amém. Amém. Obrigada, menina. Que Deus Beijo. abençoe cada uma de Até vocês. amanhã, gente. Até Glória amanhã. de Deus. Beijo. Até amanhã. Beijo. Amém. Tchau. Amém.